Novembro 16, Ezequiel 33, verso 1 a 34, verso 31. Mais uma vez, recebi uma mensagem do Senhor. Filho do homem, transmita essa mensagem a seu povo. Quando eu trago um exército contra um país, os habitantes dessa terra escolhem alguém para ser vigia. Quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Se aqueles que ouviram o sinal de alarme não tomarem providências, serão culpados da própria morte. Ouviram o sinal de alarme, mas não deram atenção, de modo que a responsabilidade é deles. Se tivessem dado atenção à advertência, teriam salvado a vida. Se, contudo, o vigia vê o inimigo, mas não dá o sinal de alarme para advertir o povo, ele é responsável. Eles morreram em seus pecados, mas considerarei o vigia responsável pela morte deles. Agora, filho do homem, eu o coloquei como vigia do povo de Israel. Portanto, ouça o que eu digo e advirta-os em meu nome. Se eu anunciar que alguns perversos certamente morrerão, e você não lhes disser que mudem sua conduta, eles morrerão em seus pecados, mas considerarei você responsável pela morte deles. Se, contudo, vocês os advertir para que mudem sua conduta, e eles não o fizerem, morrerão em seus pecados, mas você salvará a vida. Filho do homem, transmita esta mensagem ao povo de Israel. Vocês dizem, nossos pecados pesam sobre nós. Estamos definhando como sobreviveremos. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos para que vivam. Arrependam-se, afastem-se de sua maldade. Por que morrer, ó povo de Israel? Filho do homem, transmita essa mensagem a seu povo. A conduta justa dos justos não os salvará se eles se voltarem para o pecado, nem a conduta perversa dos perversos os destruirá se eles se afastarem de seus pecados. Se eu disser aos justos que eles viverão, mas depois eles pecarem, confiando que sua justiça no passado os salvará, nenhum de seus atos de justiça será lembrado, e eles morrerão por causa de seus pecados. Suponhamos que eu diga aos perversos que eles certamente morrerão, mas depois eles se afastem de seus pecados e façam o que é justo e certo. Pode ser, por exemplo, que devolvam a garantia de um devedor, restituam o que roubaram, obedeçam a meus decretos que dão vida e não pratiquem mais o mal. Neste caso, certamente viverão e não morrerão. Nenhum de seus pecados do passado será lembrado, pois fizeram o que é justo e certo, e certamente viverão. Seu povo diz, o Senhor não é justo, mas são eles os injustos, pois, se os justos se afastarem de sua conduta justa e praticarem o mal, morrerão. Mas, se os perversos se afastarem de sua conduta perversa e fizerem o que é justo e certo, viverão. Ó povo de Israel, vocês dizem, o Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de vocês de acordo com suas ações. Em 8 de janeiro, no 12º ano de nosso exílio, um sobrevivente de Jerusalém veio a mim e disse, a cidade caiu. Na noite anterior, a mão do Senhor tinha vindo sobre mim e me restaurado a voz. Por isso, consegui falar quando o homem chegou na manhã seguinte. Então recebi essa mensagem do Senhor. Filho do homem, o remanescente de Israel, que vive espalhado entre as cidades arruinadas, anda dizendo, Abraão era um só e, no entanto, veio a possuir toda a terra. Nós somos muitos, certamente, a terra nos foi dada como propriedade. Portanto, diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, vocês comem carne com sangue, adoram ídolos e assassinam inocentes. Acreditam mesmo que a terra deve ser sua? Assassinos, idólatras, adúlteros, acaso deveriam possuir a terra? Diga-lhes, assim diz o Senhor soberano, tão certo como eu vivo, os que vivem nas ruínas morrerão à espada. Os que vivem nos campos abertos serão devorados por animais selvagens que eu enviarei, e os que estão escondidos em fortalezas e em cavernas morrerão de doença.
destruirei completamente a terra e arrasarei o orgulho de seu poder. Os montes de Israel ficarão desolados e ninguém passará por eles. Quando eu tiver destruído a terra completamente por causa de seus pecados detestáveis, eles saberão que eu sou o Senhor. Filho do homem, seu povo fala de você em suas casas e junto às portas. Dizem uns aos outros: venham, vamos ouvir o que o profeta tem a nos dizer da parte do Senhor. Eles vêm fingindo ser sinceros e sentam-se diante de você. Ouvem suas palavras, mas não têm intenção alguma de pô-las em prática. Têm a boca cheia de palavras sensuais e seu coração só quer dinheiro. Eles o consideram um divertimento, como alguém que entoa canções de amor com uma linda voz ou toca belas músicas num instrumento. Ouvem suas palavras, mas não as põem em prática. Quando, porém, todas essas terríveis coisas acontecerem, e elas certamente acontecerão, saberão que um profeta esteve no meio deles. Então recebi essa mensagem do Senhor: Filho do homem, profetize contra os pastores, os líderes de Israel. Transmita-lhes esta mensagem do Senhor soberano: que aflição os espera, pastores que alimentam a si mesmos. Acaso os pastores não deveriam alimentar seu rebanho? Vocês bebem o leite, vestem-se com a lã e abatem os melhores animais, mas deixam seu rebanho passar fome. Não cuidaram das ovelhas fracas, não curaram as doentes, nem enfaixaram as que estavam feridas. Não foram procurar as que se desgarraram e se perderam. Em vez disso, conduziram-nas com dureza e crueldade. Por não terem pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram presa fácil para qualquer animal selvagem. Andam sem rumo pelos montes e pelas colinas, por toda a face da terra, mas ninguém saiu para procurá-las. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano. Vocês abandonaram meu rebanho e o deixaram ser atacado por animais selvagens. E, embora fossem meus pastores, não procuraram minhas ovelhas quando elas se perderam. Cuidaram de si mesmos e deixaram o rebanho passar fome. Portanto, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: agora considero esses pastores meus inimigos e os responsabilizarei pelo que aconteceu a meu rebanho. Não permitirei que continuem pastoreando o meu rebanho e que continuem alimentando a si mesmos. Livrarei meu rebanho de sua boca. Minhas ovelhas não serão mais sua presa. Pois assim diz o Senhor soberano: eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como o pastor que busca o rebanho espalhado. Encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão. Eu as tirarei do meio dos povos e das nações e as trarei de volta para sua casa. Eu as alimentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todos os lugares habitados. Sim, eu lhes darei bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão nos pastos verdes das colinas. Eu mesmo cuidarei delas e lhes darei lugar para descansar, diz o Senhor soberano. Procurarei as perdidas que se desgarraram e as trarei de volta. Enfaixarei as ovelhas feridas e fortalecerei as fracas. Destruirei, porém, as gordas e poderosas. Sim, eu as alimentarei, mas com juízo. Quanto a você, meu rebanho, assim diz o Senhor soberano: julgarei entre um animal e outro do rebanho e separarei as ovelhas dos bodes. Não lhes basta ficarem com os melhores pastos? Também precisam pisotear o resto? Não lhes basta beberem água pura? Também precisam enlamear o resto? Porque meu rebanho deve se alimentar dos pastos que vocês pisotearam e beber da água que vocês sujaram. Portanto, assim diz o Senhor soberano: certamente julgarei entre as ovelhas gordas e as magras, pois vocês, ovelhas gordas, empurraram, chifraram e não deram espaço para meu rebanho doente e faminto.
até que o espalharam para terras distantes. Portanto, salvarei meu rebanho e ele não será mais maltratado. Julgarei entre um animal e outro do rebanho. Porei sobre as ovelhas um pastor, meu servo Davi. Ele as alimentará e será seu pastor. E eu, o Senhor, serei o seu Deus, e meu servo Davi será príncipe no meio do meu povo. Eu, o Senhor, falei. Farei uma aliança de paz com o meu povo e expulsarei da terra os animais ferozes. Ele poderá acampar em segurança no deserto e dormir sem medo nos bosques. Abençoarei meu povo e suas casas ao redor de meu santo monte. E, no devido tempo, enviarei as chuvas de que precisam. Haverá chuvas de bênçãos. Os pomares e os campos de meu povo darão colheitas fartas, e todos viverão em segurança. Quando eu tiver quebrado suas correntes de servidão e os resgatado daqueles que os escravizaram, eles saberão que eu sou o Senhor. Não serão mais presa para outras nações, nem serão devoradas por animais selvagens. Viverão em segurança e ninguém lhes causará medo. Tornarei sua terra conhecida por suas colheitas, e eles nunca mais passarão fome, nem sofrerão os insultos de nações estrangeiras. Desse modo, saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com eles, e saberão que eles, o povo de Israel, são meu povo, diz o Senhor soberano. Vocês são o meu rebanho, ovelhas do meu pasto. Vocês são o meu povo, e eu sou o seu Deus. Eu, o Senhor soberano, falei. Hebreus 13, versos 1 a 25. Continuem a amar uns aos outros como irmãos. Não se esqueçam de demonstrar hospitalidade, porque alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Lembrem-se dos que estão na prisão, como se vocês mesmos estivessem presos. Lembrem-se dos que são maltratados, como se fossem os maus tratos em seu próprio corpo. Honrem o casamento e mantenham pura a união conjugal, pois Deus certamente julgará os impuros e os adúlteros. Não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse: não o deixarei, jamais o abandonarei. Por isso, podemos dizer com toda a confiança: o Senhor é meu ajudador, portanto, não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Lembrem-se de seus líderes que lhes ensinaram a palavra de Deus. Pensem em todo o bem que resultou da vida deles e sigam seu exemplo de fé. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. Portanto, não se deixem atrair por ensinos novos e estranhos. A força de vocês vem da graça de Deus, e não de regras sobre alimentos que em nada ajudam aqueles que a seguem. Temos um altar do qual os sacerdotes no tabernáculo não têm direito de comer. O sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Portanto, vamos até ele, para fora do acampamento, e soframos a mesma desonra que ele sofreu, pois não temos neste mundo uma cidade permanente. Aguardamos a cidade por vir. Assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos lábios que proclamam seu nome. E não se esqueçam de fazer o bem e de repartir o que tem com os necessitados, pois esses são os sacrifícios que agradam a Deus. Obedeçam a seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão contas. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria, e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiaria vocês. Orem por nós, pois nossa consciência está limpa e desejamos viver de forma honrada em tudo o que fazemos. Orem especialmente para que eu volte e possa vê-los em breve. E agora que o Deus da paz, que trouxe de volta dos mortos nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, e confirmou uma aliança eterna com seu sangue,
os capacite em tudo o que precisam para fazer a vontade dele, que ele produza em vocês, mediante o poder de Jesus Cristo, tudo que é agradável a ele, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Suplico a vocês, irmãos, que prestem atenção naquilo que lhes escrevi nesta breve exortação. Quero que saibam que nosso irmão Timóteo já saiu da prisão. Se ele vier em breve, eu o levarei comigo quando for vê-los. Transmitam minhas saudações a todos os seus líderes e a todo o seu povo santo. Os irmãos da Itália também mandam lembranças. Que a graça de Deus seja com todos vocês. Salmo 115, versos 1 a 18. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, por teu amor e por tua fidelidade. Porque as nações dizem: onde está o Deus deles? Nosso Deus está nos céus e faz tudo como deseja. Seus ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não respiram, têm mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, garganta, mas não emitem som. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Ó Israel, confie no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Ó sacerdotes descendentes de Arão, confiem no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Todos vocês que temem o Senhor, confiem nele, Ele é seu auxílio e seu escudo. O Senhor se lembra de nós e nos abençoará. Sim, abençoará o povo de Israel e os sacerdotes descendentes de Arão. Abençoará os que temem o Senhor, tanto os grandes como os pequenos. Que o Senhor multiplique bênçãos para vocês e seus filhos. Sejam abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Os céus pertencem ao Senhor, mas Ele deu a terra à humanidade. Os mortos não cantam louvores ao Senhor, pois desceram ao silêncio da sepultura. Nós, porém, louvaremos o Senhor, agora e para sempre. Louvado seja o Senhor. Provérbios 27, versos 21 e 22. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas a pessoa é provada pelos elogios que recebe. Ainda que se moa o insensato como cereal no pilão, é impossível separá-lo de sua insensatez.